Meus prezados e queridos irmãos e amigos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Muito bem, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a verdade divina acerca de todos nós seres humanos, especialmente antes da nossa conversão. Quem somos nós diante de Deus? Como é que Deus nos enxerga antes da conversão? Em que condição estamos? Como chegamos a este mundo? Veja, por que isso é importante? Por que pouca gente dá importância a este aspecto do Evangelho? Isso faz parte do Evangelho. Na verdade, é a primeira etapa do Evangelho. Que primeira etapa seria essa? É o encontro de você com você mesmo, meu irmão, minha irmã. Como? De que forma? De que jeito? Que negócio é esse de encontro de mim comigo mesmo? Me, myself and I. Que é isso? Esta primeira etapa do Evangelho, ela tem que ser vencida. Sabe por quê? Ela tem que ser experimentada. Você tem que ser afetado por ela. Sabe por quê? Porque, do contrário, você não saberá dar valor àquilo que Jesus Cristo fez por você na cruz. Do contrário, você não saberá, você não terá uma percepção exata do que significa não se gloriar diante do Senhor. Um dos textos, um dos versículos do texto base que eu estou utilizando para que nós façamos essas últimas considerações que eu tenho feito aqui, está lá em 1 Timóteo capítulo 1, é o verso 17. Mas eu vou ler do 15 até o 17 para contextualizar para você mais uma vez, tá certo? Olha só. Paulo a Timóteo, capítulo 1, do 15 ao 17. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Quando Paulo faz esta espécie de doxologia, após dizer estas verdades maravilhosas concernentes a ele mesmo, o que foi que Deus fez com ele, ele diz: honra e glória a quem? Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Honra e glória para todos sempre. Essa questão da honra e da glória de Deus tem que ser ressaltada. Tem que ser ressaltada, tem que ser enfatizada, porque do contrário, como eu disse agora mesmo, você não saberá dar valor ao que Cristo fez por você na cruz. E Deus diz em Isaías 48, já abri aqui em cima, olha, sem marcar, sem nada. Isaías 48, 11, no final do versículo: não darei a mais ninguém a minha glória. Ou seja, Deus não vai dividir a sua glória com absolutamente ninguém. Honra e glória pertencem exclusivamente a Deus. Eu não posso conceber uma ideia de
evangelho de salvação sinergística, porque senão eu também merecerei honra e glória por ter contribuído com Deus para a minha própria salvação. Não existe evangelho ou salvação sinergística na Bíblia. Isto é satânico. Isto é satânico. Eu não tenho medo de ser interpretado como alguém errático, radical, de temperamento sanguíneo ou colérico. Eu não estou nem aí para o que os outros estão dizendo a meu respeito. Se a palavra de Deus está afirmando, então ela é a minha autoridade última. Pronto e acabou. É a minha autoridade última e acabou. Então, a importância de você saber quem você é diante de Deus ou quem você era diante de Deus antes da sua conversão é importantíssima sim. Se você ainda não adquiriu esta consciência, esta percepção fundamentado na palavra ou fundamentada na palavra, o seu cristianismo ainda é defeituoso e você se ressente disso na sua própria vida. De que forma? Não sentindo-se seguro, sentindo-se instável e de vez em quando, ou de quando em sempre, manifestando insubordinação em relação a Deus através da sua palavra. Então a gente começa esse vídeo com aquele detalhe, um pequeno detalhe chamado pecado, lá no Éden, que é quando Deus afirma para Adão e Eva o seguinte: olha, no dia em que dela comeres, referindo-se à árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E nós conhecemos a história, de conformidade com o relato do Gênesis. Vem o diabo e diz: não se preocupem com isso. Ao vocês provarem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão adquirir um nível superior de conhecimento. Como Deus, vocês serão, conhecendo o bem e o mal. Vocês não vão morrer. Perceba que os reflexos desta conversa diabólica que o diabo entreteve com Adão e Eva lá no Éden, continua rimbombando, né? O que é pior, no seio daquilo que se convencionou chamar de cristianismo institucionalizado através da doutrina da imortalidade incondicional da alma, que é uma mentira satânica. E não, olha, não estou nem aí se você vai deixar de assistir os meus vídeos por conta disso. O que a palavra de Deus disser a respeito de qualquer coisa, para mim, é a palavra última e final, pronto, acabou. Não estou aqui em busca de views, não estou aqui em busca de likes, não estou em busca aqui de inscritos. Quanto mais meu canal tiver inscritos, melhor, porque o evangelho, porque é o que eu faço aqui, é pregar o evangelho aqui. Né? Toda vez que eu faço uma crítica à teologia adventista, eu mostro aquilo que a Bíblia diz, ao contrário do que a igreja está dizendo. Então, assim, eu estou pouco me lixando se você gosta de mim ou se não gosta, se você vai se desinscrever do meu canal, se você não vai me assistir mais. O problema é seu, o problema é seu. Eu estou fazendo a minha parte, que é pregar o evangelho. Então Deus diz para Adão: olha, um dia que você comer, você vai morrer. Adão e Eva não morreram biologicamente no mesmo dia em que comeram. Contudo, morreram espiritualmente quando comeram. Portanto, a partir do pecado de Adão, todo ser humano que nasce nesse mundo, nasce na condição de morto para Deus. Eu tenho dito isso de forma exaustiva aqui na TV Caminho Livre ao longo de 8 anos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Como é que Deus poderia nos dar vida se nós estivéssemos vivos? Estou falando do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual. Como conceder vida a vivos? Outro texto que fala sobre essa condição de estarmos mortos diante de Deus antes da nossa conversão. Que é quando Jesus diz para alguns que ele chamou: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Lucas 9:60. Mas que história é essa? Morto sepultando morto? Morto espiritual, sepultando os seus mortos.
morto espiritual. Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Em outra parte da Bíblia, 1 aos Coríntios 15, 21, 22, apóstolo Paulo diz: visto que a morte veio por um homem, nós sabemos de quem ele está falando, ou sobre quem ele está falando, né? Adão. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em Adão, todos morrem. Todos, sem exceção. Todos, absoluto. Toda pessoa, toda criatura, todo indivíduo. Mais um texto bíblico, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja, a morte passou a todos os homens. Não se esqueça disso. A morte passou a quantos homens, diz o texto de Romanos 5,12? Todos os homens, de forma absoluta. Outro texto. Esse é um texto lá do Velho Testamento. Ezequiel, capítulo 37. 2 versículos apenas que a gente faz referência aqui. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Deus perguntando para o profeta. Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Lá na frente, no verso 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Conhecemos, né, o texto do vale de ossos secos, sequíssimos, lá de Ezequiel 37. Se o Espírito não vem, não assopra sobre este vale de ossos secos, sequíssimos, eles não voltarão a viver por si mesmos. A possibilidade disso acontecer é 0. Foi exatamente assim que Deus enxergou você e eu antes da fé, assim como enxergou o apóstolo Paulo antes da fé. Como? Morto. É assim também que ele nos enxerga antes da fé. Como? Mortos, eu e você. Espiritualmente, mortos. Tão mortos quanto um vale de ossos secos. E como tal, não há a menor possibilidade de produzirmos fé em Cristo por nós mesmos. Não é possível produzir fé em Cristo por nós mesmos, porque a palavra de Deus diz que a fé é um dom. É um dom de Deus. Não vem de nós. Está lá em Efésios 2, 8 e 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não é possível buscarmos a Deus por nós mesmos. Veja, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro no seu livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Veja, não há quem busque a Deus. Ele está falando de modo próprio, por iniciativa própria, partindo-se do seu próprio coração morto, petrificado, carnal, cativo ao diabo. Não há quem busque a Deus. Não é possível buscarmos a Deus por nós mesmos, é isso que a palavra está dizendo. Não é um calvinista que está dizendo isso para vocês, é a palavra de Deus. Pelo amor que vocês têm a Deus, ouçam a palavra, não ouçam a mim. É biblicamente impossível criar em nós mesmos a vontade santa de obedecer a Deus. Ou seja, da perspectiva bíblica, criar em nós mesmos uma vontade santa de obedecer a Deus é impossível. Impossível. E onde é que isso está? Mais uma vez eu recorro a Paulo, capítulo 8, verso 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus,
pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Veja, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Porque não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ou seja, é impossível, nem mesmo pode estar sujeita à lei de Deus. A carne. É um calvinista falando? Não, é a Bíblia falando, meu irmão, minha irmã. Não existe possibilidade alguma de gerar em nós mesmos determinação de ir a Jesus. Enquanto mortos em nossos delitos e pecados, é igualmente impossível sermos o quê? Amigos de Deus. Somos amigos naturais do diabo e estamos cativos à sua vontade, como vai dizer Paulo em 2 Timóteo 2, 26, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Jesus também fala sobre isso quando ele repreende escribas e fariseus em João 8, 44, que é uma palavra dura. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês. E olha como é que ele arremata essa questão. E querem satisfazer os desejos dele. Na carne, eu e você só queríamos satisfazer os desejos de quem? Do diabo. Veja, estamos falando de Paulo nesses últimos vídeos, né? Paulo estava na mesmíssima condição de nós, na mesmíssima condição em que nós estávamos antes da fé. Era inimigo de Deus e inconscientemente amigo do diabo. Estava morto para Deus e não poderia, portanto, gerar vida espiritual em si mesmo. O Senhor perguntou, lá no Vale de Ossos Secos, perguntou ao profeta, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Ao que ele respondeu, Senhor Deus, tu o sabes. Ezequiel 37:3. Parafraseando a pergunta que Deus fez ao profeta Ezequiel, perguntaríamos ao mundo, filhos dos homens, acaso poderão ressuscitarem a si mesmos, todos vocês que estão mortos diante de Deus? Essa é uma pergunta interessante. Só fazendo uma correção no meu texto aqui. De modo semelhante, nós perguntaríamos aos defensores do livre-arbítrio: podem todos vocês, estando espiritualmente mortos, gerar vida espiritual em si mesmos? Servindo-nos da alegoria do Vale de Ossos Secos como referência, diríamos que a menos que o Espírito Santo de Deus, por sua livre e soberana vontade, assopre sobre nós o sopro divino da vida e regeneração, continuaremos mortos para todo o sempre. Essa é a lição indiscutível e irrefutável da palavra de Deus. Ninguém pode discordar disso sem distorcer a palavra de Deus para a sua própria destruição, como vai dizer Pedro. A boa notícia de que Deus tinha um plano, gente, para nos resgatar da morte eterna, foi anunciada pelo próprio Deus ainda lá no Éden. Em razão de nossa total incapacidade de voltarmos à vida por nós mesmos, Deus toma a iniciativa soberana de entrar na nossa história e produzir Ele mesmo a nossa salvação. Leiam Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. É Deus falando aqui para o diabo, encarnado na serpente. Aliás, primeira sessão espírita do universo, né? Foi quando o diabo se encarnou na serpente. A primeira sessão espírita do universo está aqui. Porém, inimizade entre ti e a mulher, disse Deus.
entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E em Gênesis 3:21 está dito: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Em substituição, aquela arrumação de Adão e Eva com folhas de figueira, tentando tapar a sua nudez, tentando escapar de Deus, tentando fugir de Deus, envergonhados pelo que eles acabaram de fazer. Deus teve que matar um animalzinho ou dois animaizinhos, e com a pele ou as peles desses animaizinhos, vestir Adão e Eva, já começando a ensiná-los de que é o seguinte: olha, alguém terá que morrer. Alguém terá que morrer para que vocês sejam restituídos a uma relação harmoniosa, santa e pura comigo. Alguém vai ter que morrer no lugar de vocês. Romanos 5:10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, olha só como é que Paulo fala, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que Deus fez no jardim do Éden, meu irmão, minha irmã que está me assistindo agora, é o que Ele fez, faz e ainda fará na vida de todos os seus escolhidos ao longo de todos os tempos, em todos os lugares. Do mesmíssimo modo como fez na vida de Paulo, Deus fará na vida de todos quantos hão de crer em Jesus para a vida eterna. Esta é a linha mestra do Evangelho ao longo da história. Alguém vai ter que morrer no seu lugar, em substituição a você, para que a sua relação com Deus seja restaurada, a sua pureza, harmonia, justiça e santidade. Não tem outro jeito. Você mesmo não tem como pagar esta dívida para com Deus. Então, não pense que você, com as suas obras, ainda que sejam boas obras, não pense você que você vai adquirir méritos diante de Deus, porque não vai. Paulo saiu de Jerusalém como inimigo de Cristo e chegou a Damasco como inimigo não de Cristo, mas do diabo. Ao aparecer a ele no meio do caminho, Cristo o trouxe à vida. Assim como no Éden Deus introduziu inimizade entre Adão e o diabo, ele o fez com Paulo quando ia para Damasco perseguir os cristãos. Deus não pediu licença para Paulo. Jesus Cristo não pediu licença para Paulo. Paulo, será que você pode parar um pouquinho? Será que você pode dar uma estacionada aqui, pull over, só um minutinho? Que eu quero falar com você, eu quero te fazer uma proposta. Se você aceitar, vai ficar tudo bem entre nós. Foi isso que Deus fez. Foi isso que Jesus Cristo, nosso Deus, fez. Foi isso que ele fez. Pediu autorização para conversar com Paulo. Pediu licença para conversar com Paulo. Foi isso. Será que nós precisamos refrescar sua memória de novo com relação à experiência que Paulo teve a caminho de Damasco? Gente, o texto de Efésios 2:1 diz claramente: ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Outro texto, 2 Coríntios 5:18 diz: tudo provém de Deus, olha, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Paulo era inimigo de Deus e foi reconciliado com Deus pelo próprio Deus. Eu e você éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados por Deus pelo próprio Deus. Tudo provém de Deus, afirma Paulo aos Coríntios. Isso aqui não é ensino de calvinista. Ao operar em Paulo o convencimento de que, aos olhos de Deus, ele, Paulo, era
tão pecador quanto o pior dos pecadores, concomitantemente o próprio Cristo produziu nele, olha só, reconciliação, fé, arrependimento e desejo santo de tornar-se seu discípulo, através do qual Paulo se dispôs em favor de Cristo como seu Salvador e Senhor. Não houve, veja, embora Jesus não tenha pedido licença para Paulo, embora Jesus tenha aparecido livre e soberanamente para convertê-lo ali naquele exato instante, Paulo não foi um bonequinho em suas mãos. Paulo não foi tratado como uma marionete. Continuava sendo um ser dotado de livre agência. Era um ser que era livre para agir e tomar decisões. Ele só não era apto, só não tinha capacidade para tomar decisões em relação a Deus, escolher o caminho de Deus, escolher servir a Deus. Mas para outros assuntos ele era sim uma livre agência, possuía liberdade de agir, de tomar decisões e fazer escolhas. Menos essa de escolher Deus. Será que você não entende isso, meu querido irmão, minha querida irmã? Eu estou dizendo aqui claramente, foi através da intervenção de Jesus que Paulo se dispôs em favor de Cristo como seu Salvador e Senhor. Tudo nessa ordem. Sabe por quê nessa ordem? Porque em teologia a ordem dos fatores pode alterar em muito o produto final. Primeiro a vida se manifestou, porque assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. João 5:21. O Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. Isso não significa que Ele mete o pé na porta, isso não significa que Ele estupra a vontade de quem quer que seja, que Ele é um Deus tirano. Não é isso! Não significa isso! Significa que Ele vai triunfar. Jesus vai triunfar sobre a má vontade humana que está instalada nele desde o dia em que ele nasceu, a má vontade em relação a Deus. Jesus vai triunfar sobre essa má vontade. Vai convencê-lo de que ele precisa de um Salvador porque ele é pecador e está perdido diante de Deus. Vai convencê-lo disso. Em seguida, imediatamente após o ato divino e soberano da vivificação, Paulo pôde ouvir a voz do Senhor. Quem ouve a minha palavra, diz João, em seu Evangelho, capítulo 5, verso 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, passou da morte para a vida. Ouvir a palavra de Deus aqui nesse contexto significa ser convencido por ela, persuadido por ela. Assim como na parábola do semeador, se lembra da parábola do semeador? O semeador saiu a semear, né? Ele encontrou 4 tipos de solos, né? Então, assim como na parábola do semeador, as únicas sementes que produziram a 100, a 60 e a 30 por 1 foram as lançadas em boa terra. Assim também os únicos seres que ouvirão e crerão em Cristo serão aqueles que foram preparados de antemão, como o solo da boa terra, para receber a semente da palavra de Deus e produzir frutos para a glória de Deus, não para a glória de si mesmo. Paulo e eu e você fomos objetos da graça incondicional e soberana de Deus. Ele não fez absolutamente nada para merecer a salvação de Cristo. Eu não fiz absolutamente nada para merecer a salvação de Cristo. Você não fez absolutamente nada para merecer a salvação de Cristo. Por isso que João, capítulo 1, versos 12 e 13 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse texto é maravilhoso, porque ele nos ensina a entender aquele diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos, vamos deixar de embromation? Vamos deixar de enrolação? Eu sei o que você quer. Você tem que nascer de novo, meu filho. É necessário você nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus, o reino de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus. É necessário, importa-vos nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, Nicodemos, e vai continuar sendo carne, meu filho. Mas quem nasce do Espírito é Espírito. E como é que é essa história de nascer do Espírito? Está aqui explicado aqui em João 1, versos 12 e 13. Olha aqui. Todos quantos o receberam quem? Jesus, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Teve que receber poder para ser feito filho de Deus. Quem? Esses que agora creem no Filho de Deus. Creem no nome dele. E como é que se deu isso? Não, eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Ou seja, não foi do papai e mamãe. Não foi esse nascimento que papai e mamãe produziram nele. Olha, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi da vontade de Deus que esses que agora creem em Jesus Cristo nasceram. Nascer do Espírito é isso, nascer da vontade de Deus, não da vontade de si mesmo. Será que você não entende isso, meu irmão? Ou minha irmã, será que isso é difícil demais para você entender? Eu vou ficando por aqui. Eu tenho mais para te dizer acerca dessa história, acerca desse primeiro aspecto do Evangelho que precisa ser encarado com seriedade por você. Que aspecto é esse? Que aspecto é esse? Vou refrescar a sua memória. Você precisa saber, você precisa entender, você precisa compreender que antes da sua conversão, estou falando na pressuposição de que você que está me assistindo agora seja um crente verdadeiro em Jesus Cristo, não importa a igreja que você frequente, estou falando com esta presunção. Você precisa saber como é que Deus te enxergava antes da sua conversão. Você precisa entender, você precisa ter consciência de como é que Deus olhava para você antes da sua conversão. Eu não estou falando em termos de bondade e misericórdia, não. Eu estou falando da sua condição diante de um Deus santo, justo, puro, glorioso, majestoso. Em que condição você estava? Quem era você? E o que você poderia fazer em relação a isso? Você precisa ter essa consciência, porque, repito, se você não tiver essa consciência acerca de quem você era antes de Jesus te alcançar, como alcançou Paulo lá na estrada para Damasco, se você não tiver consciência de quem você era, você jamais estará disposto ou disposta a honrar e glorificar o nome de Jesus Cristo como o único que pode te salvar. É o único nome pelo qual nós devamos ser salvos, como diz Atos capítulo 4, verso 12, esse último versículo que eu leio neste vídeo, porque eu pretendo continuar e a coisa vai ficando, na medida em que eu vou adentrando, me aprofundando nesse assunto, você vai perceber que a coisa só fica feia. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Veja, a salvação nossa não depende do nome de Jesus e do nome do Paulo para se concretizar,